Hey galera, fala aí, aqui é o Lucky, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom rapaziada, no vídeo de hoje vamos falar aqui um pouco da Cidade de Baixo e também como ela surgiu. Então já vai deixando seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho e bora pro vídeo. Bom rapaziada, a Cidade de Baixo é uma cidade alienígena subterrânea que está apenas alguns metros abaixo da superfície. É um dos principais locais de onde Ben 10 Omniverse se passa. Ela é um assentamento alienígena onde muitos tipos de espécies alienígenas vivem e prosperam abaixo de Bellwood. A maioria dos personagens secundários de Ben 10 e muitos de seus vilões vêm da Cidade de Baixo. Assim como também vilões antigos também vivem na Cidade de Baixo em bases secretas e escondidas. Porém, você já se perguntou como exatamente a Cidade de Baixo foi formada? Bem, este é o assunto no vídeo de hoje, então vamos analisar essa peça importante na lore de Ben 10. Bom rapaziada, segundo o Hulk, a Cidade de Baixo foi criada depois que a Terra se tornou um setor aberto, suposto através da destruição que dois gigantes fizeram no filme Ben 10 Destruição Alienígena. Porém, isso é algo que o Derek nos diz. O Matt Wayne, por outro lado, afirma que a Cidade de Baixo se formou recentemente após os eventos do Inimigo Supremo, pois a Terra seria passado a ser mais atrativa para os aliens após a derrota do Diagon e o desmanche dos Cavaleiros Eternos. Claramente, a origem dela nunca foi totalmente elaborada pelos produtores, mas independente de qual a sua origem, ela surgiu pela primeira vez em Quanto Mais as Coisas Mudam, parte 2. Nesse episódio, Ben descobre a Cidade de Baixo enquanto ele e o Hulk perseguiam o Cabeça de Bolha, a Fistina e o Leon através do subsolo depois de derrotá-los na loja do Sr. Bauman. O Ben também descobre que o Psyphon está usando a Cidade de Baixo como base para suas operações de extorsão, tendo assim estabelecido todo um sistema criminoso ali naquele mundo subterrâneo. Por causa disso, o Ben acabou lutando contra o Psyphon e os seus capangas, enquanto lutava contra o Buglizard de Kyber. Depois que o Ben lutou contra o Buglizard, o Psyphon e seus seguidores foram presos pelos encanadores. No episódio Beco do Calor, o Ben e o Hulk seguem a Esther para uma sessão mais profunda em A Cidade de Baixo, bem próxima aos poços de magma, onde somos apresentados aos Kraagos. Os Kraagos são criaturas de borracha que apenas conseguem sobreviver sob altas temperaturas. Por causa disso, naquela camada, eles estavam fazendo planos para tornar a Terra mais quente através de erupções vulcânicas, assim garantir que eles sobrevivessem na superfície comum. Pois para eles, até mesmo a temperatura daquela camada mais profunda da Cidade de Baixo, onde o magma estava exposto para aquecê-los, era uma temperatura congelante. Bom rapaziada, já no episódio de entrega especial, o Ben faz entregas para o Sr. Bauman para vários cidadãos e empresas da Cidade de Baixo em compensação por destruir involuntariamente sua propriedade, demonstrando um pouco sobre como o Sr. Bauman é um comerciante diretamente conectado à Cidade de Baixo, sendo uma figura influente entre os imigrantes alienígenas que vieram para a Terra. No processo de fazer essas entregas, o Ben também acabou descobrindo mais um processo ilegal do Psyphon, um leilão secreto, onde o Psyphon deseja vender uma estrela anã, mas acabou pegando esse poder para si mesmo. Porém, infelizmente, o Ben frustrou seus planos e derrotou o Psyphon mais uma vez. E no arco do Óbito Supremo, descobrimos que com a destruição dos equipamentos do Inspetor 13 em Supremacia Alienígena, o mestre de armas Tekadon acabou tendo que montar uma base de armas na Terra, por onde ele estendeu seu alcance por toda a Bellwood e a Cidade de Baixo, vendendo os robôs Tekadon, através de sua loja móvel disfarçada de caminhão. E no arco da invasão dos Incursianos em Sapos de Guerra, a cidade foi revelada aos humanos pela primeira vez quando os cidadãos assustados da Cidade de Baixo ativaram suas naves e se lançaram através do asfalto e deixaram a Terra em busca de outro lar com medo dos Incursianos. E mais tarde, no mesmo arco, os aliens que restavam no planeta Terra decidiram que iriam ajudar os seres humanos e trabalhar junto como uma resistência, assim finalmente ganhando confiança dos seres humanos. A partir desse episódio, ver alienígenas andando por Bellwood se tornou algo comum, e nem mesmo o Will Arenga, que era contra os alienígenas e tentou transformar todos eles em humanos, conseguiu impedir a presença deles. E vale lembrar que foram os eventos deste arco que iniciaram a sequência de eventos que daria o ar de popularidade entre os humanos e aliens, o que eventualmente faria ele se tornar o presidente da Terra no futuro. Agora vamos falar sobre os locais. Bom, dentro da Cidade de Baixo existem diversos pontos de interesse populares e conhecidos. Por exemplo, existem as lojas do Sr. Blanner, que é um charlatão que tenta enganar as pessoas vendendo poções de tecnologia sem sentido e de qualidade questionável. Ele acabou entrando em intrigas contra o Ben algumas vezes, mas apesar disso, ele não é nenhum vilão e até algumas vezes ajudou o Ben em algumas de suas aventuras. Como por exemplo o episódio na Dimensão 23, onde ele foi quem criou o Sr. Sorvete 23, que viajava pelos universos e permitiu que o Ben fosse
fosse e voltasse da dimensão 23. Então ele era um cara bem suspeito por causa de seus atos de enganar as pessoas para vender outros produtos sem valor algum. Bom, na cidade de baixo também tem as lojas do Pac-Man, que ele criou para criar seus 487 filhos. Porém, toda vez essas lojas foram destruídas pelo Ben com o Omnitrix o transformando em aliens. Exemplos dessa loja são o Empório das Privadas que Pac-Man criou em um ponto entre a Cidade de Baixo e Bellwood. Nessa loja é vendida diversos tipos de privadas para diversos tipos de anatomias alienígenas com diferentes necessidades sanitárias. Porém, essa loja do Pac-Man foi destruída pelo City Dozer, causando caos para atrair o nosso querido protagonista Ben Tennyson, que depois derrotou o City Dozer com o Macaco-Aranha. Nessa primeira loja, o Pac-Man não demonstra animosidade ao Ben, pois o Pac-Man ainda não conhecia o Ben. Porém, isso começou uma corrente de humor com as lojas de Pac-Man sendo destruídas ou impossibilitando de criar seus 487 filhos. A segunda loja de Pac-Man foi o seu pet shop cheio de diferentes tipos de apitos criados para causar diferentes tipos de reações em animais. O Ben, como besta, queria testar esses apitos para ver se conseguia identificar que tipo de apito o Kyber usava para controlar o seu mascote, pois naquela época ele ainda não sabia que o Kyber simplesmente usava um apito orgânico que existia em suas bochechas. Após isso, essa loja do Pac-Man foi destruída através de uma batalha do Ben contra o Kyber, que destruiu todos os apitos que o Pac-Man poderia vender e deu um imenso prejuízo, pois segundo ele, essa loja poderia acabar o aposentando. Outra loja do Pac-Man agora um estabelecimento móvel, seu caminhão churrasco. Ele vagava esse caminhão flambado por toda a cidade de baixo, porém o Ben confundiu esse caminhão churrasco com um caminhão em chamas, como se ele corresse risco de explodir e não fosse simplesmente um estabelecimento móvel. Por causa disso, o Chama tentou apagar essas chamas absorvendo e o Hulk furou um dos pneus do caminhão, o que o fez o caminhão parar bruscamente. Mais tarde, o Ben e o Hulk são teletransportados para Galvan Prime por conta do ataque do Malware, isso enquanto o Enormossauro estava segurando o caminhão. Isso faz o Ben soltar o caminhão, o que faz ele quebrar no chão. A próxima loja do Pac-Man foi o seu China Shop, que vende todo tipo de coisas chinesas, como vasos de plantas e outras coisas de porcelanato. O Ben de 11 anos, no corpo do Ben de 16 anos, acaba destruindo essa loja como uma enchente, que faz todos os vasos serem quebrados e todos os passos se tornar inutilizável. Porém, para um final feliz para o Pac-Man, depois de muito tempo, os dois Bens do passado e do futuro abortaram os eventos daquela linha do tempo através dos poderes do contratempo, sendo usados sincronizadamente pelos dois Bens. Porém, essa felicidade durou pouco, pois em entrega especial, o Ben derrubou muitos vasos daquela loja, novamente causando prejuízo ao Pac-Man, levando ao fim do seu China Shop. A próxima história com a próxima loja do Pac-Man foi seu empório de esponjas. Lá ele vendia todos os tipos de esponjas, porém em uma luta contra os Cavaleiros Eternos, uma ameaça aquática acaba inundando toda a loja de esponjas, o que também acaba fazendo as esponjas ficarem encharcadas e portanto usadas, impossibilitando o Pac-Man de vender elas de qualquer maneira, pois ninguém ia querer comprar esponjas usadas. A próxima loja do Pac-Man foi o seu Yarn Emporium, onde vários tipos de brinquedos para gatos estavam. Essa loja infelizmente foi destruída pelo Rat enquanto era controlada pela Senhora dos Gatos, fazendo ser, assim como todos os restos de seus estabelecimentos, um negócio que durou pouquíssimo tempo. E também seu bar de suco, que foi provavelmente seu estabelecimento com maior sucesso. Inicialmente, ela ia ser destruída como todas as outras lojas do Pac-Man, devido a novamente uma das desventuras do Ben contra os seus inimigos ou problema. Porém, mais tarde, essa loja foi destruída pelos Vingadores, os mesmos que haviam salvado ela. E não foi o Ben que destruiu dessa vez, o que é o curioso. Depois disso, o Pac-Man nunca mais apareceu como uma loja e provavelmente está falido depois de ter aberto tantos negócios, os quais todos faliram. Outros pontos de interesse na Cidade de Baixo são o cais do Homem do Espaço, onde as pessoas podem pescar os peixes mutantes ou alienígenas que vivem nas águas na Cidade de Baixo. Lá é onde os famosos peixes que parecem o Magikarp e o Gyarados foram pescados, usando um barco alugado pelo Vomax no cais. Também tem o torneio da Manopla Dourada, onde diversas pessoas podem participar com uma competição de luta para obter a Manopla Dourada, que é uma manopla feita para ser referência à Manopla do Infinito, mas que não tem nenhum tipo de poder semelhante a ela, apenas a capacidade de atirar raios relativamente fracos e aumentar a capacidade de soco. E esse torneio também é ilegal. Tem também um buraco negro, o típico bar do submundo da sociedade onde caçadores de recompensas frequentam e caras mal encarados arrumam briga. Lá é um ótimo lugar para fechar contrato com criminosos e fazer todo tipo de negociação fora dos radares dos encanadores. Porém, não é particularmente seguro de se frequentar e falar com essas pessoas erradas na hora ali pode acabar custando a vida de alguém, geralmente um inocente.
Os locais mais secundários também incluem locais como o Salão Alienígena, onde todo tipo de corte de cabelo para qualquer tipo de moda em qualquer anatomia alienígena pode ser feito. Vários postos de combustível, que provavelmente não abastecem os automóveis com combustíveis fósseis normais usados pelos seres humanos. Há também vários tipos de barracas, como a loja de tentáculos que vende tentáculos fritos para serem comidos por espécies estranhas ou só pessoas com gostos bizarros como o Vomax. Há também os bazars, onde todo tipo de conveniência existe para ser comprada. E também a loja de meias, onde todo tipo de meias para todo tipo de pés e também para alguns tipos de patas, mãos e outros apêndices. Tem também locais para praticar esportes, como o campo de futebol, e por incrível que pareça, também tem um Sr. Sorvete ali, que diretamente compete com aquele alien que pode fazer e vender todo tipo de sorvete usando seus poderes. E por último, existe um primeiro banco, da onde todo o sistema monetário da Cidade de Baixo vem. Por último, a Cidade de Baixo também possui várias camadas. A mais comum delas é a sua primeira camada, que fica logo abaixo da superfície, e pode ser facilmente acessada pelo sistema de esgoto de Bellwood, ou através de um túnel de carros em Bellwood, que vai na cidade principal direto para o ponto mais remoto e a entrada da Cidade de Baixo, a região onde a Mãe Friedel mora. Agora, a região onde a Mãe Friedel vive é o ponto mais remoto que há na Cidade de Baixo e praticamente todos vivem longe dela, pois é onde vive a Mãe Friedel, a mulher que dá medo e Vilgax e não poderia ser surpreendida nem mesmo pelo espantoide. Tendo imensa resistência mental e uma figura de imensa imponência. Com suas armas, ela chegou a ameaçar explodir o Sol e teria causado toda a vida na Terra ser extinta. Porém, graças à sua amizade com a mãe do Ben, ela desistiu de todo tipo de ameaça contra o planeta e agora é basicamente só uma senhora muito assustadora que vive na borda da Cidade de Baixo, mas não apresenta nenhuma ameaça em grande escala. Mais a fundo nas regiões da Cidade de Baixo, onde você obviamente veria muitas das lojas e coisas que já foram mencionadas aqui. E de uma camada mais abaixo, você começaria a perceber a existência de magma em poços expostos que podem explodir para fazer lava fervente transbordar. Lá é onde os Kraagos vivem com seus agasalhos para nunca congelarem. Atualmente, a Estéria é o líder dos Kraagos e por causa dessa sua composição biológica de meia Kraago e meia humana, ela serve como uma ponte de conexão com os nativos humanos para impedir que coisas como magma se elevando até a superfície aconteça de novo. Mais a fundo na Cidade de Baixo também existe, supostamente por confirmações da produção, uma camada totalmente escura onde há ectonoritas vivendo. Esses ectonoritas seriam alguns daqueles que vieram para a Terra graças às maquinações de Zisker. Isso se você for considerar a Eternidade Canon, o que provavelmente não é devido ao número de inconsistência nesse episódio. Caso você não considere, basta saber apenas que há uma camada de ectonoritas abaixo da Cidade de Baixo onde nenhuma luz chega, nem mesmo a luz do magma. Ectonoritas que vieram de um lugar desconhecido e incerto, provavelmente algum outro portal aberto até Underphytos ou naves que os trouxeram através de processo como uma imigração comum. O Derek também acredita que há uma colônia de nanochips evoluídos para se parecerem com o Nanomech em algum ponto da Cidade de Baixo. Mas isso também se estende ao fato que o Derek acredita que o Nanomech não é um híbrido e sim um nanochip mais evoluído e que todos os nanochips poderiam eventualmente evoluir a este nível. Então talvez essa colônia existe ou talvez não, mas é difícil dizer isso. Bom rapaziada, então finalizando esse vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreva no canal, também comente aqui embaixo, tá pessoal, suas opiniões, se vocês querem mais vídeos de curiosidades como esses. Então é isso, muito obrigado por assistir o vídeo e fui! Mostra o que é bom. Escutando, vai ser morto pelo som. Desculpa minha face indo atrás de você. Recomendo o quê? Comece a correr. A força impressionante, mas é limitada. Você acha isso forte? Só uma piada. Conhecendo o vermelho que destaca em todo o meu corpo. Mexer comigo é pedir para ser morto. Multiplicação com o controle do som, mas ainda tem potencial para